Crianças, tudo bem com vocês? Mais um dia da nossa escola bíblica dominical. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de ler? Já leram algum livro? Vocês que talvez não saibam ler ainda. A mamãe já leu algum livro para vocês? Vocês gostam de ouvir histórias? Ou vocês são daquelas crianças que gostam mais de brincar de bola, brincar de jogos, andar de bicicleta, de videogame, acho que é o mais que vocês gostam, empinar pipa, ou gostam mais daqueles joguinhos do celular e de videogames? Há um tempo atrás, não muito longe, imaginem, pergunte para os seus avós, para o vovô e para a vovó, quais eram as brincadeiras que eles mais gostavam. Não existia internet, talvez alguns nem não tinham tido televisão em casa, e tinham outras brincadeiras, tinham outras coisas que a gente fazia e que também eram muito divertidas. Muito provavelmente os livros também que eles gostavam de ler não eram tão coloridos como são os de hoje. Hoje nós vamos ver a história de uma menina chamada Mary Jones. Ela morava num lugar mais distante aqui do nosso, moravam lá na Europa. Ela morava no país de Gales, que ficava bem pertinho ali da Inglaterra. E sabe, Mary gostava muito de ler, ela gostava muito de ouvir histórias. E ali onde ela morava, os seus pais moravam numa cidadezinha bem distante da capital. E o papai tinha que plantar aquilo que eles iam comer, a mamãe costurava aquilo que eles vestiam e as crianças ajudavam, tanto o papai como a mamãe em casa. E aí eles iam para a escola também, tinha uma pequena escola onde eles aprendiam a ler e escrever e brincavam, gostavam de brincar ali no riacho, brincavam, não tinham o que a gente tinha hoje, mas eles se divertiam muito também. E sabe, o domingo era um dia que a Mary adorava. Mas antes, deixa eu contar para vocês. Eles também não tinham lojas ali. Então, o que eles precisavam, não tinham onde comprar fácil. Então, existia um vendedor ambulante. Ele vinha de cavalo, ali nas cidadezinhas, e ele trazia algumas coisas, como tecidos, como botas, alguns materiais que as famílias precisavam, porque as lojas eram muito distantes, não tinham como chegar. E mesmo os livros, às vezes eles traziam alguns livros, mas os livros eram muito caros, não davam para se comprar. Era como se fosse um artigo de luxo na época, sabe? Mas o domingo, como eu estava dizendo para vocês, era um dia que a Mary amava. Ela gostava de ir com os seus pais na igreja, poder ouvir ali a palavra de Deus, e ela se encantava, ela ficava com os olhos fixos, sim, o seu olhar atento, os seus ouvidos atentos àquilo que o pastor estava trazendo de mensagem naquele dia. E ela queria tanto poder ter também a sua própria Bíblia. A Bíblia também era muito cara na época, não eram todas as pessoas que tinham. E ela todo domingo, então, ela se arrumava, ela colocava a roupa que a mamãe havia feito, o seu chapéuzinho ali combinando, e era uma alegria todo domingo estar ali. E um domingo, ela voltando para casa com sua mãe, ela ia pensando, puxa vida, eu queria tanto ter uma Bíblia para poder estudar, para poder ler, não precisar esperar uma semana para poder ir para a igreja de novo, para poder ouvir mais um pouco da história. E ela perguntou para a mãe naquele dia, mamãe, por que nós não podemos ter uma Bíblia em casa? E a mãe olhou para ela e disse, Mary, Bíblia é muito caro, nós não podemos ter uma nossa. E a Mary cresceu com aquela vontade de ter a sua própria Bíblia. E sabe, quando ela ficou um pouquinho mais velha, ela começou a trabalhar. E ela ia ajudar a fazer limpeza na casa de uma amiga, ela ordenhava a vaca, ela podia vender algumas coisas que a mãe fazia de costura, e ela foi juntando. Teve um dia que ela encontrou uma bolsa de um fazendeiro que ele tinha esquecido no local, ela levou até ele, e o fazendeiro ficou tão alegre porque ela encontrou, que ele também deu um dinheirinho para ela. E o pai de Mary fez uma caixinha de madeira para que ela pudesse ir guardando as moedinhas que ela ia ganhando. Um dos serviços que ela tinha feito, ela ganhou como pagamento 2 galinhas. Sabe o que ela fez? Ela começou a vender os ovos. Tudo que ela podia fazer, ela juntava o seu dinheirinho e colocava ali.
E ela falava, não tem problema, nem que leve 10 anos, eu vou juntar dinheiro porque eu quero ter a minha própria Bíblia. E sabe quantos anos levou para que ela pudesse ter a sua própria Bíblia? 6 anos. Quando ela estava com 15 anos, ela então conseguiu juntar o dinheiro para comprar uma Bíblia. Se a gente pensar nos dias de hoje, esse dinheiro equivaleria mais ou menos a R$500. Era muito caro, não é? E ela então juntou esse dinheiro e ela toda alegre, quando ela estava com seus 15 anos então, ela precisava ir na cidade dela, não tinha onde que ela pudesse comprar a Bíblia. Ela precisava ir numa cidade que ficava distante 40 quilômetros. E ela então, super animada, acordou super cedo e ela foi andando e ela tinha um par de sapatos, que também era um artigo de luxo, era muito caro. O que ela fez? Ela pegou os sapatos, ela colocou na sua bolsa e foi caminhando descalça. E ela foi andando, por quê? Porque também não tinha ônibus para que ela pudesse pegar. Ela tinha que ir andando esses 40 quilômetros. E ela então toda animada, andando, chegou na hora do meio-dia, ela tinha trazido um pequeno lanche, ela parou, ela comeu, continuou mais um pouquinho, ela aproveitou para lavar as mãos e os pés no riacho que tinha no caminho, e ela chegou à noitinha na cidade. E quando ela chegou lá, ela perguntou pelo pastor Thomas Charles, porque era ele que tinha as Bíblias onde ela poderia comprar. E aí na cidade todo mundo conhecia o pastor, e ela então chegou na casa dele e bateu na porta super animada, cansada, porque imagina andar 40 quilômetros. E aí o senhor abriu a porta e ela olhou, boa noite, o senhor é o pastor Thomas Charles? Sim, sou eu. Então, eu vim aqui comprar a minha Bíblia. E o pastor olhou para ela, então pastor, eu andei 40 quilômetros, eu juntei meu dinheiro durante 6 anos para que eu pudesse ter a minha Bíblia. Aqui estou eu para comprar a minha. E o pastor olhou para ela, ok, Mary, entre por favor. E ele convidou então para que ela pudesse entrar. E ela sentou e ela ficou naquela expectativa. E o pastor disse para ela, então Mary, eu não tenho Bíblias para te vender. As Bíblias que eu tenho aqui são feitas de encomenda, são pessoas que encomendaram depois de um tempo, e então quando elas chegaram, eu posso entregar. Eu não tenho uma Bíblia para poder entregar agora para você. Quando ela ouviu essa notícia, ela colocou a mão no rosto e começou a chorar. Falou assim, meu Deus, eu queria tanto ter a minha própria Bíblia, e agora? E o pastor vendo aquela cena, ele também se comoveu e ele... Bom, Mary, então vamos fazer o seguinte, eu nunca vi uma pessoa com um desejo tão grande de ter a própria Bíblia como você. Eu vou fazer o seguinte, uma dessas Bíblias que estava encomendada, eu vou vender para você. A pessoa vai esperar um pouquinho mais, mas ela também vai ter a sua própria Bíblia. Porque o desejo que você tem, esperar por 6 anos, juntar o seu dinheiro, é um desejo muito grande, eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra pessoa. Então, pode ficar tranquila, uma dessas Bíblias será a sua. E ela, na mesma hora, ela agradeceu, Senhor, muito obrigado pela tua bondade. E ela olhou para o pastor, e obrigado também, pastor, porque o Senhor está podendo me ceder essa Bíblia. E ela então ficou ali naquela noite, a esposa do pastor serviu um gostoso jantar, onde ela pôde também matar a sua fome, preparou um quarto para ela, que ela pudesse dormir e descansar, para ela poder voltar na sua jornada para casa. E no dia seguinte ela acordou cedo, tomou aquele café gostoso com o pastor, agradeceu muito a ele e a esposa dele. Ela preparou um lanchinho para que Mary também pudesse voltar para casa e tendo no caminho do que se alimentar. E a Mary foi para casa e sabe, ela nem sentiu nenhum cansaço, porque ela estava tão feliz, mas tão feliz porque ela podia ter a sua Bíblia. Agora ela ia poder, todos os dias, ela ia poder estudar a Bíblia. Não ia precisar esperar mais uma semana para poder ouvir a história que o pastor tinha. Ela tinha agora a sua Bíblia. Que interessante, não é, crianças? Nós hoje, talvez a gente tenha uma Bíblia, talvez 2, talvez até mais Bíblias em casa. Hoje a gente tem a nossa Bíblia também pelo celular. Nós podemos ter acesso à palavra de Deus de uma maneira muito fácil, muito diferente do que foi na época da Mary. E sabe, aquela jovem foi assim tão impactante para o pastor Thomas Charles que ele se reuniu com outros pastores e no ano de 1804 eles fundaram a Sociedade Bíblica Britânica,
porque a Bíblia era impressa somente ali em inglês, depois foi em galês, que era onde a Mary morava, ali nos países de Gales, e ele ficou muito comovido, e ele, conversando com outras pessoas, puderam outras pessoas investir para que outras Bíblias pudessem ser fabricadas, iram para a gráfica, né, impressas, né, para que outras pessoas pudessem ter. E chegar a essas pessoas num preço um pouco mais acessível, porque era muito caro naquela época. Então, em 1831, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana. E, além do inglês, eles escolheram uma outra língua. Sabe qual foi a língua para a tradução? O português. E essas Bíblias, então, puderam vir também aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, elas só chegaram em 1855, com os missionários que vinham trazendo e depois as encomendas que eram feitas. E somente em 1957 foi fundada, então, uma sociedade bíblica aqui no Brasil. E em 1940 começaram a ser impressas as Bíblias aqui. Em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil, então, é fundada. Em 1969, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. São vários anos, eu sei que é muita informação para vocês, mas o importante é saber que, por conta do desejo da Mary, aquele exemplo que ela deu de querer ter a própria Bíblia, moveu o coração do pastor e de outros líderes religiosos daquela época, para que então a Bíblia pudesse ser impressa em outros idiomas. E hoje, graças a Deus, nós temos a nossa Bíblia. Como eu falei para vocês, talvez vocês tenham mais que uma, a gente tem no celular, a gente tem acesso muito fácil, e uma Bíblia não custa caro. Lembra aquela Bíblia pequenininha que nós doamos para algumas crianças? Ela custou média de R$12. É um preço muito simbólico para que a gente tenha acesso à Palavra de Deus. Será que nós estamos dando valor a isso? Você tem estudado a sua Bíblia? Você tem lido a Palavra de Deus a cada dia? Tem um versículo que fala muito, do desejo da Mary. Ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, 97. Você ama a palavra do Senhor? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. É o dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia. Então que você possa, assim como a Mary, ler a palavra, meditar na palavra, crescer na palavra. Ela aprendeu muitas coisas quando ela era criança. Ela amava o domingo, como eu disse para vocês. Ela amava ouvir as histórias da escola bíblica que ela tinha também. Ela aprendeu sobre o Senhor Jesus, aprendeu sobre Deus, sobre esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Ela aprendeu do amor de Deus que mandou o seu Filho Jesus vir a este mundo, morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados. E um dia ela recebeu o Senhor Jesus, fazendo com que Ele fosse o seu Senhor e o seu Salvador. Que você possa, então, neste dia, agradecer a Deus pela palavra dEle, que nós temos acesso, e que você possa entregar a sua vida, o seu coração, ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pela vida da Mary Jones. Obrigada, Pai, por esse exemplo que temos, ó Pai, de uma criança que amava tanto a Tua palavra, que ela se esforçou, Pai, trabalhando 6 anos para poder juntar um dinheiro e comprar o exemplar da Bíblia. Que nós possamos, ó Pai, honrar o Teu nome, nós possamos honrar, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, que foi derramado ali naquela cruz através de Jesus. O sangue dele foi vertido naquela cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. E um dia nós pudéssemos ter acesso, ó Pai, a essa preciosidade que é a Tua palavra. Que as crianças possam, Pai, desde cedo, amar o Senhor, amar a Tua palavra e que possam ter o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado por esse dia tão especial. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém. Até domingo que vem, crianças. Deus abençoe.